mas um documentário em torno de um arquiteto que a gente acabou tendo a oportunidade de ouvir falar nele esse ano. Não sei se vocês souberam que foi demolido um azulejo lá num dos prédios da universidade que foi projetado por ele, né? O prédio. Eu vou já mostrar aqui, que é o Acácio Gil Borsoi. Mas hoje não teve como, eu não consegui baixar o aplicativo. Quer dizer, eu baixei o aplicativo, mas não funcionou. Acho que foi Jefferson, não, foi Tiago. O Tiago mandou para mim um aplicativo, um programa que a gente baixaria pelo computador e através do qual se tornava possível também transmitir um vídeo com som, né? Que a gente conseguiu da outra vez, mas, quer dizer, tentou da outra vez e não conseguiu. Então eu fiz o procedimento total, mas mesmo assim não consegui que ele funcionasse. Então, de toda maneira, eu coloquei o vídeo disponível no SIGA. Aí é um vídeo pequeno de 8 minutos. Aí durante essa semana vocês podem assistir, tá bom? É um vídeo pequeno, mas é muito bonito em torno do pensamento arquitetônico dele. Isso porque a minha aula de hoje, a minha ideia é justamente trazer a temática que eu expus. Na verdade, assim, a primeira vez que eu expus essa temática foi num congresso de fenomenologia, um colóquio de fenomenologia, intitulado Fenomenologia e Arte, Diálogo e Criatividade, né? Que foi organizado pelo Grupo de Estudos Sartre da Universidade Estadual do Ceará, e se realizou no dia 2 e 5, entre os dias 2 e 5 de setembro de 2009, no Centro de Humanidades da Estadual do Ceará, né? E eu fui convidado para dar essa conferência lá sobre o pensamento de Evaldo Coutinho e em que medida não haveria uma consonância ou consanguinidade do pensamento de Evaldo Coutinho com a fenomenologia existencial, né? E aí eu, baseado um pouco num artigo do professor Benedito Nunes, que inclusive vocês também vão ter a oportunidade de estudar, eu vou disponibilizar no SIGA e vão ter a oportunidade também de Cecília apresentar para a gente esse artigo, não hoje, mas enfim, numa das próximas aulas nossas. Então, baseado um pouco no artigo do professor Benedito Nunes, eu tentei fazer essa correlação entre o pensamento fenomenológico existencial e a filosofia de Evaldo Coutinho, mas assim, o grande objetivo era, na verdade, pensar o conceito de tempo relacionado ao espaço da arquitetura, né? É uma discussão que ele desenvolveu no livro dele intitulado O Espaço da Arquitetura, e aí eu tentei pensar esse problema da temporalidade, que inclusive tinha sido objeto já de uma pequena reflexão que eu tinha feito a respeito do conceito de temporalidade como temporaneidade, e que até publiquei num livrinho que escrevi sobre tempo e história na hermenêutica bíblica. Mas aí, a partir dessa discussão que eu tinha feito publicado em 2009 nesse livro, eu acabei desenvolvendo um pouquinho melhor como Evaldo Coutinho pensa a temporalidade do espaço arquitetônico como um espaço temporâneo, não é? Então, eu pensei esse artigo está disponível já para vocês no SIGA também, vocês podem depois lê-lo, mas eu pensei hoje apresentar alguns aspectos do que foi discutido nesse artigo, com vocês, e claro, naturalmente, favorecendo a oportunidade de a gente não só ampliar e aprofundar o pensamento de Evaldo Coutinho sobre esse aspecto, né? Uma vez que o professor Tiago, na semana passada, já fez assim uma excelente apresentação geral, né, daquilo em que consiste o pensamento dele como um todo, especialmente no sentido da concepção de estética de Evaldo Coutinho e da filosofia como ontologia, né, e o solipsismo ontológico de Evaldo Coutinho. Então, tendo já tido essa brilhante e ótima oportunidade de ter ouvido essa fala do professor Tiago na semana passada, então pensei que talvez hoje então pudesse aprofundar esses pequenos temas, dentre eles esse tema da relação entre tempo e espaço, né,
tal como Evaldo Coutinho desenvolve no livro O Espaço da Arquitetura. Então, eu vou projetar aqui alguns slides, são poucos, apenas para a gente retomar alguns pequenos conceitos e alguns pontos. E, claro, que o espaço fica sempre aberto para vocês poderem também colocar questões, certo? Durante a exposição. Quem puder e quiser deixar a câmera aberta, eu fico contente, porque assim eu não me sinto tão solitário na exposição, tá bom? Então, se vocês quiserem deixar a câmera aberta, podem. Muito bem. Então, a ideia é justamente apresentar, né, o tema que está aí no título, né? Evaldo Coutinho e o espaço arquitetônico. O professor Evaldo Coutinho tinha um enorme apreço por essa obra dele, que na verdade é realmente uma obra de grande brilhantismo, né? Assim, aconselho muito a vocês que têm interesse no estudo do pensamento de Evaldo Coutinho e também que tenham, porventura, um interesse pela reflexão em torno da arquitetura, vale muito a pena estudar esse livro, né? E mesmo quem não tem, eu me recordo que eu li esse livro quando eu ainda morava no convento, e curiosamente eu tive a oportunidade de lê-lo justamente na época em que eu morava no convento do Carmo de Goiânia, né? Um convento barroco do século XVII, e eu me recordo como todas as dimensões daquele espaço vivencial do convento se abriram para mim de uma maneira completamente diferente, né, e profunda, poética, por assim dizer até, a partir da leitura do livro de Evaldo Coutinho. Foi realmente uma experiência muito interessante, né? E a minha própria visão sobre a arquitetura mudou muito, né? Depois da leitura desse livro. Então, eu aconselho muito vocês a estudá-lo, né? Bom, então, a ideia, portanto, é pensar essa relação entre espaço e tempo e tentando compreender um dos tópicos do livro do Espaço da Arquitetura, em que Evaldo Coutinho justamente apresenta o espaço da arquitetura como um espaço temporâneo, né? Essa é a ideia principal desse meu artigo. Aí vocês estão vendo justamente a paisagem, né, na fotografia da obra de Acácio Gil Borsoi, né? Inclusive com o azulejo, né? Que inclusive alguns dizem que pode inclusive ter sido projetado por Atos Bulcão, né? Que foi também um dos grandes artistas que produziu grande parte da azulejaria das obras arquitetônicas de Brasília projetadas por Oscar Niemeyer, né? E o professor Acácio Borsoi projetou esse edifício, e alguns acreditam que ele pode ter encomendado a Atos Bulcão a azulejaria presente nesse edifício. Outros imaginam que ele mesmo pode ter projetado e ele mesmo pode ter feito, né? E aí, nesse vídeo que vocês vão ver do Acácio Gil Borsoi, que eu socializei com vocês, tem uma passagem que ele diz uma coisa muito bonita, né? E que eu acho que serve como uma lembrança para nós, né? Nós precisamos fazer um movimento de salvar a arquitetura. E eu achei curioso também, porque eu recentemente fui ler um texto que eu não tinha lido ainda de Evaldo Coutinho. É um discurso de Paraninfo que ele proferiu aos novos arquitetos na formatura deles em 1957, e onde ele lá diz assim, que vós, meus jovens arquitetos, já em agosto havíeis participado das manifestações jubilares com a amostra de trabalhos de composição arquitetônica, ali no Pátio do Paraíso, sob a preciosa maestria e bom gosto do professor Acácio Gil Borsoi, né? Então, os dois se encontraram aí e trabalharam conjuntamente na Faculdade de Arquitetura do Recife. Só para mais ou menos recordar, né, um pouco as obras de Evaldo Coutinho, o professor Tiago abordou-as
de maneira mais ampla na semana passada. Então, Evaldo Coutinho tem basicamente 3 obras, vamos dizer assim, em termos gerais, né? Uma obra em 7 volumes, que se intitula A Ordem Fisionômica, né? E que foi publicada, de acordo com vocês estão vendo aqui, no slide, né? Com esses títulos. O primeiro volume se chama O Lugar de Todos os Lugares. O objetivo é fazer uma introdução a essa concepção central do pensamento filosófico dele, que vai perpassar o conjunto de toda a obra. Depois vem o primeiro volume propriamente dito, que se chama A Visão Existenciadora. O segundo, O Convívio Alegórico. O terceiro, Ser e Estar em Nós. O quarto, Subordinação ao Nosso Existir. E o quinto, A Testemunha Participante. É uma pentalogia, né, que constitui o que ele chama de ordem fisionômica. E a obra se conclui, por fim, com uma grande conclusão, que se chama A Artisticidade do Ser. Né? Esse é o conjunto dos livros que compõem a ordem fisionômica. E, além dessa obra, Evaldo Coutinho publicou também O Espaço da Arquitetura, que vai ser objeto do nosso estudo hoje, e o livro A Imagem Autônoma, que é um tratado sobre o cinema, né? O professor Tiago falou um pouco sobre ele na semana passada. Eu não vou ter como, assim, já abordá-lo nas próximas semanas, porque a gente vai ter que tratar de outros assuntos, mas fica também aí a dica, né, de pensar e estudar o livro A Imagem Autônoma, que é um tratado sobre a arte cinematográfica, né? Então, ele escreveu um tratado sobre a arte arquitetônica e um tratado sobre a arte cinematográfica. E nosso objetivo vai ser justamente pensar essa expressão que aparece no Espaço da Arquitetura, onde ele diz, né, que o tempo é sustado por meio da arquitetura. Essa frase me chamou muita atenção. São dois elementos que me chamaram a atenção, né? Essa concepção do tempo como sustado pela arquitetura e, ao mesmo tempo, a consideração do espaço arquitetônico como um espaço intemporal, temporâneo, né? E por isso eu tive o objetivo de tentar, nesse artigo que eu escrevi, que está disponível para vocês aí no SIGA, de poder aprofundar, né? O que significa pensar que o tempo seja sustado por meio da arquitetura, né? E que o espaço seja considerado como intemporal, temporâneo, né? E esse vai ser, então, o objetivo da nossa aula de hoje. Eu vou, então, pegar aqui o artigo, para não me perder tanto, a partir do primeiro tópico, né, a concepção e contexto do tratado O Espaço da Arquitetura. Se, porventura, alguém quiser acompanhar a leitura, pode baixá-lo no SIGA, né, que está lá presente para vocês baixarem. O título do artigo é A Temporaneidade do Espaço da Arte Arquitetônica na Filosofia Fenomenológica Existencial de Evaldo Coutinho. Foi publicado na revista Perspectiva Filosófica de Pernambuco, da UFPE. Então, eu vou lendo, e assim, à medida em que eu for lendo, e na medida em que vocês tenham, porventura, alguma questão a colocar, alguma consideração a fazer, vocês ficam livres para isso também, tá bom? Em entrevista concedida ao jornalista Alexandre Bandeira para a revista Continente Multicultural, Evaldo Coutinho expõe de maneira simples o contexto de surgimento e a concepção de O Espaço da Arquitetura. Ele assegura que, depois de terminada a ordem fisionômica, escreveu O Espaço da Arquitetura, falando depois a respeito de sua concepção nos seguintes termos, diz Evaldo Coutinho, né, na entrevista. O espaço da arquitetura surgiu ao longo da elaboração de A Ordem Fisionômica. Gosto muito de minha concepção. Dou nobreza filosófica à arquitetura. Sempre se viu a arquitetura como um volume, composto de paredes e teto. Se você pegar um livro de história da arquitetura, você vê logo fotografias das coisas mais bonitas, mais conceituadas, de volume. Esse conceito de volume
eu considero próprio da escultura. Uma escultura pode ser isso aqui, apanhar um cinzeiro na mesa, né? A gente poderia pegar essa xícara de café aqui, né? Algo pequeno, mas pode ser também um edifício de 10 andares. Escultura é volume, diz ele. Pertence a outra arte que é a escultura. Como a arquitetura, então, teria o título de arte pura, de arte maior, como a pintura, a música, a literatura. O que faz a autenticidade da arquitetura é o vazio interno, o espaço, que passa a ter uma importância autônoma. Como vocês viram na aula passada, do professor Tiago, vocês lembram que ele explicou muito bem que uma das dimensões da estética de Evaldo Coutinho é justamente pensar a arte sob a perspectiva da autonomia da arte, levando em conta que cada arte só é autônoma na medida em que ela possui uma matéria própria a partir da qual ela trabalha, né? Então, Evaldo Coutinho confere justamente a arquitetura e a autonomia da arte arquitetônica, na medida em que vê na arte arquitetônica o espaço como a sua matéria própria, né? Então, a matéria que o arquiteto trabalha, na verdade, não é propriamente o volume, mas, fundamentalmente, o espaço, né? Que é projetado para a moradia, para a vivência cotidiana, para a deambulação, né, no interior do espaço, como ele chama. Então, se por um lado a música, né, o que constitui a matéria da música e, portanto, a sua autonomia é o som, né, o que constitui a literatura e sua autonomia como matéria é a palavra, na literatura, no caso da literatura. O que constitui a pintura é a cor e a escultura, o volume. A arquitetura é justamente o vão, né, o espaço vazio. A busca de determinação do que implica a autonomia de cada arte é uma característica fundamental da filosofia da arte de Evaldo Coutinho. Ele acentua que, além da autonomia que a arte possui em relação a outras atividades do espírito humano, faz necessário considerar a autonomia dos diversos tipos de arte entre si. Diz ele, cito, né? Esta ordem de autonomia tem na matéria com que se efetiva a criação a base que mantém e norteia a complexidade digressiva a propósito da respectiva arte. Na perspectiva de Evaldo Coutinho, enquanto o estilo do artista, que manifesta o modo específico como cada artista trabalha a matéria de sua arte, constitui a forma estética, é pela matéria, né? Enquanto o estilo constitui a forma estética, o estilo de cada autor constitui a forma da arte, né? Ele vai dizer que é pela matéria que a arte encontra primariamente sua determinação autônoma. Assim, partindo do princípio, cito Evaldo Coutinho, de que cada arte existe em virtude de sua matéria, isso ele diz, deixa eu achar aqui na citação, ele diz justamente na entrevista, né, que eu acabei de citar, que foi publicada na revista Continente Multicultural de Pernambuco. Pois bem, partindo do princípio de que cada arte existe em virtude de sua matéria, essa matéria na música é a sonoridade, na pintura é o colorido, na literatura é a palavra, no teatro é o gesto cênico e a voz, na escultura é o volume, no cinema é a imagem em preto e branco e muda, enquanto na arquitetura, por fim, é o vão do espaço arquitetônico. Pelo vazio interno, o espaço arquitetônico passa a ter uma importância autônoma. Cito Evaldo Coutinho, de novo na entrevista, ele diz: o vazio interno do espaço arquitetônico contém as pessoas que ali estacionam ou circulam. Enquanto preservado o edifício, por esse espaço transitam gerações de pessoas. O edifício tem 300 anos,
Quantos, é como o convento que eu morei, né? Quantos entraram ali, olharam pela mesma janela, abriram a mesma porta? Há uma repetição do tempo. Isso também é uma expressão que me chamou muita atenção, né? Há uma repetição do tempo. E isso estabelece também uma unidade do ser dentro dessa construção, né? Uma unidade, inclusive, de ser que é projetada pelo arquiteto, né? Eu, quando entro no edifício, sou o indivíduo que há 300 anos entrou e o que entrou na véspera. Repito o comportamento físico de entrar. Repito o comportamento físico de entrar. A filosofia da arquitetura consiste nisso, não na parte construtiva das paredes, mas no vão disposto à repetição humana. Aqui se encontra o aspecto fundamental do que me interessa tratar nesta conferência. Segundo Evaldo Coutinho, o tempo é sustado por meio da arquitetura, né? A expressão que a gente acabou de ver e que eu coloquei no slide como uma expressão basilar desse pensamento que, de fato, se torna extremamente importante, né? Quer dizer, o tempo sustado por meio da arquitetura significa o tempo que, por assim dizer, se preserva, não é? No entorno e no interno do espaço arquitetônico, né? E aí continua Evaldo Coutinho, isso de novo citando aqui agora o texto publicado em 1976, que foi justamente o lugar de todos os lugares, né? Onde ele também traz à tona esse elemento da arquitetura. Ele diz assim: nesse vazio arquitetônico, que é um altar que a si modela os presentes à liturgia de ser, sob a modalidade da repetição, né? Então veja como ele define aqui a dimensão do vazio, né? O vazio arquitetônico como um altar que se modela, um altar que a si modela os presentes à liturgia de ser. De alguma maneira o espaço evoca, sob a modalidade do que ele justamente chamou de repetição, né? O fato de que, ao entrar no vão arquitetônico, repetimos o tempo de uma unidade de ser projetada no espaço. Então, repetimos o tempo de uma unidade de ser projetada no espaço. Esse é o aspecto do caráter temporâneo próprio do espaço, que é sustado, né, por meio da arquitetura. A concepção fundamental de Evaldo Coutinho, que quero acentuar e discutir, é neste sentido a de que o espaço da arquitetura modula. Só um segundo. O espaço da arquitetura modula o que ele chama a liturgia de ser da existência humana, compondo pela repetição da gestualidade fisionômica dos transeuntes do espaço arquitetônico em deambulação, um tempo do ser, na contemporaneidade fisionômica, incrustado na intemporalidade temporânea do vão da arquitetura. Aqui eu já estou, de alguma maneira, trabalhando e desenvolvendo a reflexão a partir de um conjunto de conceitos muito importantes a Evaldo Coutinho, né? Primeiro, a ideia de que o espaço da arquitetura modula a liturgia de ser da existência humana, né? Quer dizer, a existência humana, ou o ser da existência humana, Evaldo Coutinho a caracteriza como litúrgica, né? Ela tem esse caráter de... Esse é um termo que advém da religião católica, especialmente, né? Que é bastante marcada pela dimensão litúrgica da religião cristã. E liturgia significa justamente essa celebração, vamos dizer assim, dos mistérios que se repetem num ciclo, né? Num ciclo temporal, né? Então, ele aproveita dessa concepção de liturgia
né, do serviço do povo, como também se traduz, né, na expressão liturgia. Ele assume dessa concepção essa ideia de que a existência humana, ela, por assim dizer, na medida em que existe no vão arquitetônico, ela é justamente uma liturgia de ser, né, modulada, né, uma liturgia de ser modulada pelo espaço arquitetônico. E modula, o espaço arquitetônico modula justamente na medida em que ele compõe pela repetição da gestualidade fisionômica dos transeuntes do espaço arquitetônico em deambulação, compõe o quê? Um tempo do ser. Né? Um tempo do ser, evocando, inclusive, por assim dizer, o que a gente poderia chamar de uma contemporaneidade fisionômica. Né? É isso que Evaldo Coutinho, outro conceito importante, muito caro, a Evaldo Coutinho, né? Essa ideia da contemporaneidade fisionômica. Ou seja, em geral, a gente entende a contemporaneidade no sentido cronológico. Então, eu digo assim, que nós somos contemporâneos, né, vocês e eu, porque nós vivemos, vamos dizer assim, no mesmo tempo cronológico, ou seja, nós estamos vivendo juntos em 2020, né, então somos contemporâneos, porque estamos vivendo no mesmo ano, né, quer dizer, do ponto de vista cronológico. Mas aqui, Evaldo Coutinho vai, de certa maneira, constituir uma contemporaneidade que a gente poderia chamar não de cronológica, mas uma contemporaneidade epocal. É uma forma de chamar. Outra forma de chamar seria também uma contemporaneidade cairológica, que é isso que me interessava também nos meus estudos, né? Uma contemporaneidade cairológica, justamente por quê? Porque ela está incrustada no espaço. Então, hoje eu moro numa habitação própria do período, vamos dizer assim, moderno da arquitetura. Mas, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, um pouco menos, né? Há 13 anos atrás, 14 anos atrás, eu morava numa habitação cuja época era outra. E de tal maneira que eu, ao viver naquela habitação, por assim dizer, pela repetição gestual, pela vida no interior daquele ambiente projetado numa época específica, eu me fazia, como diria Evaldo Coutinho, fisionomicamente contemporâneo do barroco, né? De um frade barroco ao morar no convento do Carmo de Goiânia, né? Só para dar um exemplo. Então, esse é um outro conceito muito caro ao pensamento de Evaldo Coutinho, e é isso que vai caracterizar justamente a ideia de que essa contemporaneidade fisionômica, ela está incrustada, e aí daqui a pouco a gente vai aprofundar esse conceito, na intemporalidade temporânea do vão da arquitetura. Quer dizer, essa é outra ideia-chave, que é fundamental, que é a ideia de pensar que o espaço, ao mesmo tempo como intemporal, por um lado, né, o espaço enquanto espaço vazio é intemporal, e a gente vai tentar entender o que significa essa intemporalidade, e ao mesmo tempo temporâneo. Né? É assim que, segundo Evaldo Coutinho, a arquitetura orienta e resguarda artisticamente a existência histórica do ser humano. Né? Aqui é outra dimensão importante, que é essa dimensão da história. De tal modo que, cito Evaldo Coutinho, de novo no livro O Espaço da Arquitetura, ele mesmo diz: a história do homem se confunde com a história dos processos para se oferecer a cada motivo, a cada assunto, a cada significação, enfim, a cada nominalidade, o seu respectivo logrador. Né? Então, quer dizer, a arquitetura, ela tem essa magia e esse caráter de ser histórica, no sentido de que ela confere, né, motivo, assunto, significação e nominalidade, através dos logradouros, né, que ela constitui. Até aqui, teria alguma pergunta a fazer, alguma colocação? Alguma curiosidade? Professor, era só uma questão à parte. Sobre a filosofia
a filosofia dele, no caso. Porque, por exemplo, Descartes, a gente já... Ele fez um trabalho, ele não fez um trabalho próprio, né? Hume também, outros também. No caso de Evaldo Coutinho, tem essa questão do solipsismo, mas o solipsismo tem alguma coisa a ver com o antropocentrismo da Idade Moderna, né? da filosofia moderna. Mas Evaldo Coutinho, qual a filosofia dele, assim, em termos de trabalho genuíno? Só para a questão situar, porque eu ainda não consegui chegar ainda nele, né? Eu estou observando uma série de coisas, aí só para ter uma ideia, a filosofia dele, ele trabalhou mais o que, assim, em termos de filosofia mesmo? Desculpa a pergunta, professor. Não, tranquilo. A filosofia dele é completamente original, né? Não tem nenhuma nem que se assemelhe no passado, nem até agora, né? Assim, é completamente original. Primeiro porque, pelo modo, inicialmente, como ele concebe a própria filosofia. Não sei como a gente viu na semana passada, né? Evaldo Coutinho concebe a filosofia como um poema. A filosofia, já de início, tem, portanto, tem o mesmo caráter da arte. O professor Tiago, na semana passada, diferenciou melhor do que eu poderia fazer hoje aqui, né? Caracterizou bem em que sentido a filosofia é ela mesma também uma arte de participação, como ele chama. De modo que vale a pena vocês conferirem um pouquinho de novo a aula da semana passada, para poder ter mais claramente essa noção. Mas essa é uma dimensão. Segundo, o caráter da concepção de que a totalidade do ser está adstrita à consciência singular, individual. Nenhum autor da filosofia, da tradição, concebeu dessa maneira a filosofia, né? Quer dizer, essa adstrição do ser à consciência individual como véspera de morte, é um outro elemento importante, é algo absolutamente genuíno na tradição filosófica, né? Então, não... Pode dizer. É como se ele tivesse se aproximado mais do solipsismo, então? Na verdade, nenhum autor da tradição filosófica assumiu o solipsismo, só ele. Né? Todos os autores da filosofia, é como o professor Tiago falou da última vez, né? O professor Tiago falou nesses termos. O solipsismo se constitui de duas maneiras. Ou ele procura, ou ele é colocado como uma espécie de problema que precisa ser superado, né? Ou ele é negado. Então, a filosofia procura sempre uma forma de negar o solipsismo, nunca de assumir o solipsismo como fundamento radical de um projeto filosófico, né? No caso, de certo, não pode não ter assumido, mas ele foi solipsista, né? Exatamente, exato. Você fala de quem? No caso, Descartes, não? Ou Evaldo Coutinho? Descartes. Não, Descartes nunca assumiu o solipsismo, né? Descartes nunca assumiu a filosofia dele como solipsista. E por que isso? E por que a gente talvez não pudesse considerar a filosofia cartesiana como solipsista? Porque Descartes encontra o fundamento do discurso, do pensamento, não na consciência individual, mas vamos chamar assim, na consciência idética, que ele não fala que é transcendental, mas no modo como ele a apresenta é transcendental, né? Descartes não abandona a ideia de Deus remanesce como fundamento do pensamento que calcula, da mens mensurans, né? Do objeto extenso. Então, sob esse aspecto, aquilo que é possível pensar com fundamento na evidência não é um projeto somente de Descartes, é um projeto que se estabelece, por assim dizer, para toda a experiência científica do mundo, né? Agora, o que se estabelece de fato com Descartes é um projeto de existência científica, né?
E Evaldo Coutinho não é esse projeto somente que está sendo colocado em vista aqui. O projeto científico de existir cientificamente é apenas uma possibilidade do existir adstrita à minha consciência individual em véspera de morte, que há de morrer com aquele que assume em si a consciência científica do mundo. Então você tem uma vamos dizer assim, explícita diferença e distinção por parte dele em relação à filosofia cartesiana sobre esse aspecto. Evaldo Coutinho não se assume como um filósofo transcendental, como Kant, por exemplo, né? E nem, de certa maneira, prenuncia a transcendentalidade da consciência, como de alguma maneira eu percebo fez Descartes, ao pensar que, apesar de a consciência individual ser, enquanto pensa, em evidência, Descartes nunca disse que somente ele, e somente a ele, está distrito o pensamento em evidência. Ao contrário, Descartes tem a preocupação de fundar na evidência a objetividade do pensamento, e não a subjetividade do pensamento. Subjetividade no sentido contemporâneo da palavra sujeito, né? A subjetividade enquanto sujeito individual, enquanto o ego, o eu empírico, o eu psíquico, né? Ou o eu consciente, como Evaldo Coutinho vai preferir chamar. Então, sobre esse aspecto, eu creio, é a forma como eu penso, nenhum outro autor assumiu sua própria filosofia como solipsista, né? Ele é o único quem faz isso. Mas há muitos aspectos da filosofia de Evaldo Coutinho, a partir dessa sua tese central, né? E também, veja bem, o solipsismo, assim dizer, um nome que pode ser dado ao projeto filosófico que intui a adstrição do ser como um todo à mortalidade do indivíduo existente. Então, não se trata também simplesmente da questão do solipsismo, mas fundamentalmente da tese segundo a qual o ser, como um todo, está adstrito à consciência mortal de quem vive e o concebe. Né? Então, aquela ideia que ele diz, né, quer dizer, tudo está adstrito à minha existência como véspera de morte, né? Essa é a nominalidade que assume a totalidade da existência. O ser como véspera de morte é como é que ele diz? Ele usa até uma expressão, não é desobediência à lei do nada, ele usa a expressão, ele usa outra expressão para falar dessa desobediência à lei do nada, né? E, ao mesmo tempo, o ser, como um todo, ele está submetido a essa morte que Evaldo Coutinho, inclusive, figura, né, naquela expressão que é muito cara a ele também. Ele figura naquela expressão que ele gosta de pronunciar, que diz que a morte é um naufrágio no qual submergem o barco e as águas. Né? Quer dizer, essa concepção, que, claro, aqui é intuída sob uma perspectiva metafórica, nessa figura que ele expressa, né, metaforicamente, mas ela se funda na tese central, que é a adstrição da totalidade do ser, como véspera de morte, à consciência do existente, né, que há de morrer, né, da existência mortal, vamos dizer assim. Essa adstrição do ser à consciência mortal, né, que é fundamental na filosofia de Evaldo Coutinho e que não se confunde com nenhum outro pensamento da tradição. Uma dimensão que eu estou até querendo pensar um pouquinho, depois vou ver se faço um artigo sobre isso, é o modo como pode ser interpretado um fragmento heraclitiano. Evaldo Coutinho se sentia muito próximo do pensamento heraclitiano, mas, ao mesmo tempo, o pensamento heraclitiano, na medida em que se compreende o uno como único, singular, individual. Né? Então, tem uma passagem de Heráclito em que Heráclito diz... É pena que eu estou esquecendo agora, mas é mais ou menos... deixa eu pegar aqui rapidamente o texto, só um segundo.
em que no final do fragmento, eu vou ver se eu encontro aqui para ler o fragmento todo, mas nesse fragmento, o final dele, Heráclito justamente diz assim que, aqui achei, né? Em grego diz assim, Zofronen arete megiste, kai Sophie aletheia legein kai poien cataphysin epaiontas. Ah, não é essa passagem ainda, esse aqui é um outro, né? Esse aqui é o que Heráclito diz assim, que a prudência é a maior virtude, e a sabedoria é dizer verdadeiramente e fazer por meio da ausculta da physis, da natureza, né? Mas não é esse que eu queria citar, mas eu vou tentar achar aqui o outro fragmento, que justamente conclui com essa expressão, que é sábio condizer ser tudo um, né? Me parece que essa expressão heraclitiana oferece, claro, que no pensamento heraclitiano, a interpretação que a filosofia tradicional dá a essa tendência é o uno no sentido do universal, né? E não do particular, do individual. Mas eu diria que Evaldo Coutinho, por assim dizer, reforça essa tese de Heráclito na perspectiva da unidade singular do indivíduo, né? Na qual tudo se recolhe e em função da qual tudo é, né? Essa seria, talvez, a tendência de interpretação que seria própria de Evaldo Coutinho face a essa expressão de Heráclito. Achei. A expressão em grego é assim, né? Ele diz assim, Uk emu, isso é o fragmento 50. O fragmento 50 de Heráclito, vocês podem pesquisar lá, diz assim, Uk emu, alá tu logo, Uk emu, alá tu logo acusantas, homologuem sophon estin, hen panta einai. Né? Em português seria mais ou menos assim, ouvindo não a mim, mas ao dito, é sábio condizer ser tudo um. Né? Uk emu, ala tu logo acusantas, homologuem sophon estin, hen panta einai. Quer dizer, ouvindo não a mim, mas ao logos, é sábio condizer ser tudo um. Como é que Evaldo Coutinho, por assim dizer, perverte essa concepção que emerge em Heráclito na direção de sentido da sua própria filosofia? Ele concebe na sua filosofia, quer dizer, no seu saber, que tudo é um. Qual um? O que está prestes a morrer em véspera de morte, o existenciador de tudo, eu próprio. E ele chega a ser bem explícito nessa consideração. Tem uma passagem, não sei, vocês até viram no vídeo, né, na composição do vazio, tem uma passagem em que ele diz a mim, o ser tem a idade de quem vive. Então, o ser tem a minha idade, ele diz. Minha idade, Evaldo Coutinho, quer dizer, quando ele fala sobre ele próprio, né? Claro que eu não posso dizer por ele, né? Eu só posso dizer por mim. Quer dizer, assumindo a rigor a tese de Evaldo Coutinho, o ser tem minha idade, eu, Gil Franco, com 43 anos, né? E há de morrer comigo, em mim, né? Essa seria a ideia central e, portanto, a totalidade una do ser, né, se reúne nessa unidade que eu mesmo sou. Ela não se distribui na pluralidade, ela se recolhe na unidade. Essa pluralidade, né, se recolhe na unidade que existencia a pluralidade. Essa pluralidade que só é em função da minha existência. Que a vê, enxerga, enfim, né, a constitui nos seus retábulos, né, como ele fala. Então, esse seria o centro do pensamento dele. No espaço da arquitetura, a gente vai perceber que ele confere também à existência arquitetônica
a possibilidade de ser um logradouro continente dessa experiência existenciária, eu vou chamar assim, mas ele poderia dizer também existencial, ou existentiva, né, uma forma de dizer também, em véspera de morte. Né? Mas, ao mesmo tempo, que depende sempre desse existenciador único, que é a pessoa arquitetural. Né? Que, por assim dizer, existe nesse espaço, existenciando, inclusive, o próprio espaço e o seu sentido. Então, eu penso assim, essa seria a concepção central, né, da obra de Evaldo Coutinho. Agora, a leitura das obras dele, pela leitura das obras dele, você vai perceber que não existe nada em comum com o que está ali. Toda a conceituação, todas as teses discutidas, consideradas a respeito do tempo, a respeito do espaço, né, a respeito da relação entre existência e as coisas que existem face a esse existir, a concepção de consciência, o conceito de ideia como ideação, né, tudo isso é, na verdade, uma grande transformação da compreensão filosófica da tradição. Né. Esses dias eu estava pensando, depois da aula do professor Tiago, eu estava pensando que interessante, no Brasil, na filosofia brasileira, a gente poderia dizer que tem dois representantes que estão à altura de dois grandes pensadores alemães. A gente teria um Hegel e a gente teria um Heidegger, né? Eu diria que Farias Brito é uma espécie de Hegel para nós brasileiros, né? Quer dizer, aquilo que de alguma maneira foi o caminho de consideração filosófica de Hegel se torna para nós, de alguma maneira, o caminho filosófico de Farias Brito, naquele projeto de construção de uma filosofia do espírito, vamos dizer assim, omniabarcante da totalidade do saber, né? Do saber do mundo como saber de si mesmo e saber do todo. Né? Nisso, basicamente, se construiu a filosofia do espírito de Farias Brito, que é, de certa maneira, não pela via dialética, por isso que eu estou dizendo, é um nosso Hegel, porque, de fato, ele não assume nada de Hegel, no sentido de assumir o pensamento dialético, das oposições, etc., mas no sentido mesmo próprio do método que ele estabelece para a reflexão filosófica dele, né? De ser um saber omniabarcante, uma filosofia do espírito omniabarcante, né? Mas constituída por meio da introspecção, né? Essa seria o que caracterizaria a filosofia de Farias Brito. E em Evaldo Coutinho, uma virada para a dimensão, por assim dizer, poética e singularizante da existência, que é um caminho que de alguma maneira se estabelece também por Heidegger na Alemanha. De uma maneira, claro, completamente diferente da de Evaldo Coutinho. Né? Mas a gente poderia dizer que a gente tem um Hegel e um Heidegger no Brasil, né? Assim como a Alemanha tem um Farias Brito e um Evaldo Coutinho na Alemanha. Né? Que são tendências de pensamento crítico muito assimiladas, ainda que sejam, do ponto de vista sistemático e da concepção própria, completamente diferentes. Bom, eu vou continuar então um pouco, não sei se respondi por completo, mas assim, a gente pode depois aprofundar ainda mais essas questões. Eu queria muito terminar esse conteúdo de hoje, de modo que eu não vou insistir tanto nessas considerações mais gerais. Eu quero ver se a gente entra um pouco mais nessa consideração mais pontual a respeito do problema da relação entre espaço e tempo na filosofia de Evaldo Coutinho, tá certo? Obrigado. Bom, na tentativa de pensar a relação do espaço da arquitetura com o tempo, Evaldo Coutinho começa por expor como o artista procura exprimir o seu desejo de que a arte perdure no tempo. Assegura que justamente a arquitetura, em virtude de ser realidade, ela não é representação, né? Como o professor Tiago me falava na semana passada. Em virtude de ser realidade e ater-se a realidades, a arquitetura possui seu espaço, a cada hora, sob o risco de dissolver-se por força de alguma alteração no maciço continente, quer dizer, no volume. Esta realidade, que se atém a realidades, né, é puramente existencial e
temporânea, fisionômica por excelência. O criador almeja uma perdurabilidade que na arquitetura encontra-se na dependência de uma matéria que não é a sua própria, mas que dela se vale para engendrar dentro dela a sua própria. Isto é, engendrar no interior de um maciço continente, de um volume, a matéria de sua arte, que é o espaço vazio, como vão aos deambulantes que no espaço compõem o cenário de sua arte, e engendra assim um tempo repetível fisionomicamente. Pela necessidade que possui a arquitetura de atrelar-se à arte dos maciços para resguardar a sua própria, o arquiteto há de instalar-se entre a temporalidade do maciço, que tem a possibilidade de desgastar-se com o tempo, sujeito sempre e a cada vez à degradação temporal, ao que é propriamente temporário, e se degenera com o passar do tempo, né? Esse seria o caráter da temporalidade, e a intemporalidade do vão, quer dizer, o estar num tempo, ao mesmo tempo, né? E não ser marcada pela degeneração, no sentido propriamente dito, como o volume, que em si resguarda um tempo, e assim se constitui não temporariamente, mas sim temporaneamente, né? Porque preserva uma época, preserva um tempo, né? Um tempo próprio. E isto que é o que há de mais falecível, porque dependente de estruturas temporárias passíveis de degeneração e, ao mesmo tempo, adstrita à existência fisionômica finita, né? Prestes a morrer, né? Portanto, cada espaço é também adstrito à consciência existente e passível de morte, portanto, o próprio logradouro, né? O próprio espaço arquitetônico é ele mesmo véspera de morte, né? Vesperal nesse sentido. A degeneração do maciço continente, que não atinge de imediato o vão, e os reparos que nele se fazem, não trazem nenhuma alteração ao vão que se mantém incólume. Eles produzem uma mudança efetiva no aspecto escultórico, que oferece o vão, mantendo-o, porém, em legítima oferenda. O espaço arquitetônico conserva-se incólume ante o que produz a temporalidade própria do maciço continente, esta que é caracteristicamente peremptória e temporária. Ao espaço do vão arquitetônico estão reservadas unicamente duas possibilidades: ser temporaneamente intemporal, enquanto se constitui por referência à existência que nela habita, ou desaparecer totalmente, e com ele o tempo que o constitui e resguarda, se porventura vir à tona a demolição do maciço que o contém. Como assegura Evaldo Coutinho, a demolição atingiria o estojo de quantas figuras nele se modelaram. Isso ele diz justamente no texto A Visão Existenciadora, né? O espaço é, assim, temporâneo, somente na medida em que, por referência a alguém que nele habita e a quem ele abriga, entre a temporalidade do maciço e a intemporalidade do espaço, no qual ocorrem temporalidades, ele pode resguardar um tempo. Nesse sentido, não é propriamente o espaço considerado em si mesmo e em geral que se constitui como temporâneo, mas propriamente o espaço arquitetônico, que se constitui por referência a alguém que nele habita e a quem ele abriga. O espaço arquitetônico conserva para a existência a possibilidade de vivenciar um tempo, de sorte que alguém, ao ingressar, aqui eu estou citando agora Evaldo Coutinho, né? De sorte que alguém, ao ingressar hoje em uma nave gótica, se faz gótico em ideal contemporaneidade, e aqui é interessante, em ideal
contemporaneidade com todos que entraram e entrarão no intemporal reduto. Ao analisar o fenômeno dos reparos a que normalmente se submetem as obras da arquitetura, Evaldo Coutinho acentua que, cito ele, eles incidem nos elementos da figuração, a fim de que se subtraia da instância comum do tempo o que de mais significativo sobra de um ser, de uns seres de determinada época. Isto que Evaldo Coutinho chama de mais significativo é justamente o aspecto temporâneo da existência, que engendra a época e torna patente a história em uma diversidade de épocas, em função das singularidades das existências individuais, que na filosofia de Evaldo Coutinho se constituem como cintilações de ser. Isso é outra palavra, Eurípides, aproveitando a sua pergunta, né, e tentando confirmar um pouquinho o que eu estava tentando pensar, outra expressão que é belíssima em Evaldo Coutinho, né? Quer dizer, as épocas históricas, as constituições temporâneas da existência do ser, em cada indivíduo, ele chama de cintilações de ser, né? Quer dizer, face vamos dizer assim, face a impossibilidade de se subtrair à lei do nada, né, que em certa medida se constitui em função da morte, da mortalidade, né, do existente, cada existência é uma cintilação de ser, né, que constitui ao mesmo tempo épocas de ser, né. Isso é muito interessante e bonito de ver nele. Aqui eu fiz até um comentário em que eu tentei também criar uma conexão com Nietzsche, né? Dizendo assim, em suas considerações extemporâneas, ao discutir sobre os proveitos e prejuízos da história para a vida, Nietzsche fornece uma importante análise dos aspectos fundamentais que constituem esse caráter histórico epocal, que, analisado a partir de Evaldo Coutinho, o espaço artístico arquitetônico patenteia. Segundo Nietzsche, a história pertence aos viventes em três perspectivas diversas. A história pertence aos viventes como a ativos e aspirantes, como a resguardadores e venerandos, e como a sofredores e necessitados de libertação. Acentua ainda que essas três perspectivas em que a história pertence aos viventes acaba por constituir três tipos de história. O que ele chama de uma monumental, que está ligado a esses ativos e aspirantes, uma história antiquária, que está ligada a esses resguardadores e venerandos, e outra crítica, que está ligada aos sofredores e necessitados de libertação. Isso está nas considerações extemporâneas de Nietzsche. Penso que, do ponto de vista de uma filosofia do espaço arquitetônico, como se constitui a de Evaldo Coutinho, podemos pensar historicamente e em qualquer parte onde se constitua a história como épocas da existência humana, os logradouros específicos, a partir dos quais uma história pertence aos viventes. De que maneira, por exemplo, resguarda a história a Casa Grande? E de que maneira a senzala revela a história? De que maneira também o faz as igrejas barrocas da época colonial ou os cemitérios indígenas? Como a existência se revela historicamente, né, na temporalidade de seus lugares epocais. Evaldo Coutinho nos revela um caminho filosófico a partir do qual podemos compreender as nominalidades epocais. A gente poderia pensar assim, né? As nominalidades epocais presentes nesses espaços arquitetônicos, logradouros das temporaneidades fisionômicas da história humana.
Em verdade, assegura Evaldo Coutinho, o edifício se constitui em correspondência temporânea, que não se limita à ocasião de seu surgimento, nem só aos indivíduos de sua geração. É de sua índole manter-se em acessibilidade, abrir a plenitude do bojo aos que advenham, mesmo desprovidos das condições que influíam nos prospectos remotos, facultando aos da atualidade a vez de imergirem arquitetonicamente na antiga era. É neste sentido que a temporaneidade do vão, ao resguardar um tempo repetível na gestualidade da existência deambulante em seu interior, modela os traços de uma era, de uma época. O vão da arquitetura modela traços significativos da existência deambulante em seu interior. Para Evaldo Coutinho, o vão não é propriamente o aspecto e a figuração que o resguarda. Isso aqui eu até grifei assim, acho muito importante que a gente pudesse pensar isso, né? Para Evaldo Coutinho, o vão não é propriamente o aspecto e a figuração que o resguarda, mas a conjuntura de possibilidades de vivência que ele designa com o termo virtualidades e que se projetam no vão, né? Então, não é o mero aspecto ou figuração, né, de um desenho, por exemplo, de um projeto, mas são possibilidades de vivência, né? Então, a possibilidade de dirigir-se à varanda para ver o nascer do sol, a possibilidade de dirigir-se à varanda para receber um ar, de tomar um vinho com a esposa na varanda de casa, de conversar com um amigo na sala de estar, né, que chegou, quer dizer, são essas possibilidades de vivência que estão projetadas no vão arquitetônico, de sentar-se à mesa na sala de jantar, para o almoço, né, para um almoço festivo, né, de se prontificar a lavar a louça na cozinha, após a refeição, né, quer dizer, cada espaço do vão é justamente uma possibilidade de vivência conjuntural preservada no próprio vão, né, que se oferece como uma espécie de vamos dizer assim, oferenda antecipatória, né, para o sacrifício, vamos dizer, né, para o sacrifício no sentido de para o exercício, a vivência e a repetição dessa possibilidade de vivência. Quando se trata da área de serviço, é para o sacrifício da lavagem da roupa, né? Quando se trata da cozinha, é para o sacrifício da lavagem da louça, e assim por diante, né? Bom, são essas virtualidades que constituem valores de época, né? É interessante que cada época pode também ter cada vez mais vamos dizer assim, um sentimento profundo dessa vivência dos espaços, que também é passível de ser descoberto, né, na nossa própria experiência dos vãos arquitetônicos historiais, né, vamos dizer assim, os vãos arquitetônicos epocais, né. Eu me recordo como, por exemplo, nos conventos em que eu morei, eles sempre colocavam o que se chamava, bom, na minha época chamava-se assim, as namoradeiras na janela, né? Quer dizer, as janelas do convento tinham namoradeiras, era uma espécie de assento, que era preparado de um lado e de outro, né, onde os frades se sentavam para conversar, né? À luz da janela, ao vento da janela, né, poder conversar um com o outro sobre algum aspecto da vida. Bom, a história se resguarda e repete seus traços no vão da arquitetura, a cada vez revisitado. Nele, diz Evaldo Coutinho, há valores que não se deterioram, interessante isso, que resistem à passagem do tempo, os quais, assim, ilesos do continuado perecimento, se metodizam em curto e repetido calendário. Assim, o espaço oferece, no vão da arquitetura, os traços da historicidade da existência humana. Seus valores e contravalores nele estão inscritos, não propriamente nas paredes, mas nos gestos fisionômicos que, modulados pelo próprio vão, são passíveis de repetição
na deambulação do interior do espaço arquitetônico. Não numa simples deambulação de inspeção, mas numa deambulação realmente vivencial. Bom, para ir para o final, eu vou então porque o tempo também está curto, eu vou dar continuidade à exposição, e aí, sobrando uns 10 minutinhos, a gente abre espaço para as perguntas. Eu sigo agora para o terceiro tópico, né, que é justamente sobre a temporaneidade do espaço arquitetônico, ou melhor, da temporaneidade do espaço arquitetônico à historicidade da existência, o caminho da significação histórica do espaço arquitetônico e suas características. Com a compreensão fenomenológica do espaço da arquitetura, veiculada pela filosofia de Evaldo Coutinho, verifica-se que a temporalidade do vão é diferente da temporalidade do maciço que o contém. Enquanto o espaço é temporâneo, o volume escultórico é temporário. Enquanto o primeiro exprime um tempo, quer dizer, o espaço exprime um tempo, o segundo desgasta-se no tempo. O maciço e o vão, por seu próprio modo diferenciado de ser no tempo, resguardam o histórico. Como uma virtualidade projetada, o vão assume um caráter temporâneo, isto é, o significativo, isso aqui é o significado temporâneo, né? O significativo de uma determinada época que perdura na sua disponibilidade acessível no tempo. O que a gente poderia chamar também de virtualidade nominada, né? O espaço da varanda, né? O espaço da varanda, por exemplo. Como vimos, segundo Evaldo Coutinho, e como ele próprio diz, aí eu cito Evaldo Coutinho, no texto que inclusive está projetado aí no slide para vocês. À margem da intemporalidade, incerta entre vedações, se exibe a temporalidade inerente a estas vedações. A primeira, a intemporalidade, dependendo da segunda, a temporalidade. Entendo, pois, que justamente nesse jogo entre a temporalidade do efêmero, que acaba por não ser caracterizada conceitualmente por Evaldo Coutinho, e que eu entendo deva ser expressa a partir do conceito de temporariedade, uma vez que a característica fundamental do efêmero que passa com o passar do tempo é o seu caráter temporário. Portanto, nesse jogo entre a temporalidade do que é temporário e a temporalidade do que é propriamente temporâneo, isto é, o vão arquitetural se exibe e determina, então, a temporaneidade de uma determinada conjuntura vivencial como possibilidade epocal de ser e de existir. Aqui se constitui fisionomicamente a possibilidade da história do ser na história da existência finita, deambulante, do espaço arquitetônico, na medida em que a minha existência realiza em minha deambulação no vão arquitetural a fisionomia de um ser epocal. Repito em minha deambulação pelo espaço do vão arquitetônico, o tempo de uma época. Meu ser constitui artisticamente um tempo do ser e sua história, como diz Evaldo Coutinho. Aí cito Evaldo Coutinho, né? O vazio da arquitetura adquire, portanto, na cena em que é considerado, um sentido algo misterioso, nesse papel de protagonista que, no tempo, outorga a outrem, aos elementos esculturais, o mistério de ele, por exemplo, o vazio medievo, preservar-se em si mesmo, de sorte a propiciar a alguém de hoje a magia de tornar-se gótico. Isto acontece de tal modo que é justamente em função do resguardo de uma época da história que se procura em todo o processo de restauração e tombamento a preservação e resguardo
de uma época da história. Segundo Evaldo Coutinho, isso só se torna possível em função da temporaneidade do vão da arquitetura, que constitui um tempo. Segundo ele, ocorrem temporalidades no seio da intemporalidade. Isto é, dito de uma maneira mais precisa, ocorrem eventos temporâneos, resguardadores de épocas do ser em um ser em deambulação, no seio do espaço não temporário que se insere nas vedações temporárias e marcadas pelo desgaste, no caso da degeneração, e pela renovação, no caso da restauração de valores escultóricos. O evento histórico epocal do ser se resguarda entre vedações, passíveis de repetição fisionômica por um ser em deambulação. A história do ser se exibe temporaneamente e em um ser pela repetição existencial fisionômica. Retorna em sua historicidade fundamental, retorna como uma época, se constitui como possibilidade de estar sendo na existência temporânea. A história se temporaniza em minha existência deambulante, que atualiza e repete, em um instante vivencial, uma época do ser. Ao mesmo tempo, o espaço torna contemporânea a existência de diversas épocas pelo espaço comum que torna a ser habitado. Isso acontece de tal modo que o espaço epocal torna-se espaço de um nós. Esse ponto é outro elemento muito importante, né? Evaldo Coutinho tem um capítulo de um dos livros dele, não tenho agora muita certeza se é a visão existenciadora ou se é o lugar de todos os lugares, não me recordo, mas num dos livros ele fala da simbologia do nós, né? Pois bem, o espaço epocal torna-se espaço de um nós, congregado por um único e mesmo espaço de vivência, de tal modo que a história se oferece como história comum. A história de um nós que agora é também minha história, uma vez que eu, em atual deambulação, existencio uma época em um espaço arquitetônico. Né? Isso é outro elemento importante para Evaldo Coutinho. A gente existencia uma época. Né? Quer dizer, se o espaço está entregue à mera oferenda, é somente entregue à oferenda esquecida. Né? Mas à medida em que eu habito o espaço, à medida em que eu adentro ele, né, eu existencio uma época. Né? Esse aspecto é muito importante. A história do ser que se oferece em deambulação litúrgica, para usar outro termo caro a Evaldo Coutinho, pode tornar-se, em todas as suas épocas, pelos vãos que a resguardam e as modulam em minha existência deambulante dos espaços arquitetônicos, a minha história, a mim adstrita, existente em mim e em mim, fisionomicamente falecível. Né? Essa dimensão vesperal da morte em mim, de tudo, é para Evaldo Coutinho um aspecto também decisivo. Aliás, é o aspecto mais decisivo da sua filosofia, em que abarca todos os elementos que a constituem. Bom, importa ressaltar um aspecto fundamental. Uma vez que o painel do nascimento é o que mais... Aqui estou citando Evaldo Coutinho de novo, né? Uma vez que o painel do nascimento é o que mais se assemelha ao painel da morte, começo e término de uma insulação no mar do não ser, né? Esse é outro elemento interessante, né? Isso aqui ele cita no livro O Lugar de Todos os Lugares. Né? O painel do nascimento é o que mais se assemelha ao painel da morte. Começo e término de uma insulação no mar do não ser, né? Existindo ele como infringência peremptória da lei do nada e seu vigor, né? E a morte como seu cumprimento definitivo, a destruição do espaço arquitetônico é o anúncio da morte de uma época do ser, acontecendo como véspera da absoluta extinção, da extinção fisionômica, como ele cita também em O Lugar de Todos os Lugares. Em mim, comigo, né, falecem todas as épocas do ser, repetíveis em minha deambulação nos diversos vãos da arquitetura, em realidade ou em ideação. Neste sentido, a finitude da história está fundamentalmente no fato de estar adstrita à singularidade da existência,
que a patenteia enquanto a existência no tempo da repetição deambulante no seio do espaço arquitetônico, infringindo com isso a lei do nada, que está sendo e deixando ser. É esta existência que a torna é esta existência que a torna perecente na extinção fisionômica que se anuncia, antecipando-se em minha morte por vir. É esta existência que realiza o escurecimento que a nada excetua. Citando também aqui Evaldo Coutinho em Lugar a Todos os Lugares. A morte compreendida como a morte do ser, né? Eu citei outra expressão aqui, que é uma expressão que aparece num poema de Elomar Figueira Melo, né? A velha da foice, né? A morte do ser, como dizia Elomar no Alto da Catingueira, ou a moça caetana, a cruel morte sertaneja, como chamava Ariano Suassuna em seu romance da Pedra do Reino, ou o machado do nada, como diz também ainda Ernst Bloch. A gente poderia dizer também o fantasma do nada, como cita lá na Base Física do Espírito, Farias Brito, né? É compreendida por Evaldo Coutinho como um evento absoluto. A morte do ser em minha morte, e de tudo em mim e comigo, acontece como um naufrágio de um barco à deriva, que ao submergir leva consigo as águas nas quais navega. A minha existência e a minha morte determina o prazo dos vãos da arquitetura. Então, quero concluir dizendo que a compreensão filosófica do espaço da arquitetura veiculada por Evaldo Coutinho pode nos fornecer chaves importantes sobre a nossa compreensão da história e as nossas possibilidades de acesso artístico a ela. Na filosofia de Evaldo Coutinho, a arte não possui uma compreensão de caráter secundário, como escreveu o filósofo e poeta recifense Ângelo Monteiro, né? Ângelo Monteiro diz assim, de Evaldo Coutinho: numa filosofia em que o homem é assumido artisticamente em sua singularidade, como súmula de todo o universo que nasce e morre com ele, a arte assume um papel especial. Devo dizer ainda mais que, neste caso, a arte arquitetônica assume ainda maior primazia, em função do fato de que ela é compositora de uma realidade. Como afirma Evaldo Coutinho, de todas as manifestações, estou citando Evaldo Coutinho em Um Lugar de Todos os Lugares, de todas as manifestações em que o ser se repete, a arquitetura se alteia como a ara mais explícita para os contempladores da repetição. E não me lembro de outros casos em que tão bem se externa a simbologia do gênero artístico, precisamente porque se trata de realidade e não de representação, à maneira da pintura e da escultura. Fecha aspas. Para quem compreende alguns elementos fundamentais da filosofia existencial, desde Kierkegaard, passando por Nietzsche, Heidegger e Sartre, a filosofia de Evaldo Coutinho ajuda a pensar, sob uma perspectiva filosófico-estética, muitos desses elementos fundamentais. Nesse artigo, eu espero ter tornado relevante o papel da filosofia de Evaldo Coutinho para pensar a história no horizonte da arte arquitetônica, uma vez que justamente esta arte é apresentada por Evaldo Coutinho como a que mais se presta a pensar a história segundo o princípio existencial, isso aqui é curioso, né, que o próprio Kierkegaard instaurou como o princípio que tem grande relevância para a nova filosofia, que Kierkegaard chama justamente do princípio da repetição. Diz Kierkegaard: pois a repetição é uma expressão decisiva para isto que para os gregos era a recordação. Como eles nomeadamente ensinaram, continua Kierkegaard, que todo conhecimento é recordação, assim a nova filosofia ensinará que toda vida é uma repetição. É interessante que isso está em Kierkegaard, dito dessa maneira, e de certo modo a filosofia de Evaldo Coutinho é, por assim dizer, uma realização, né, do projeto dessa nova filosofia, que não se conforma com apenas um caráter recordativo, né,
de acesso à essência, mas vive a essência histórica da vida na própria repetição da vida ao existir em um espaço arquitetônico. Para os filósofos da existência, o conceito de repetição, assim como o conceito de tempo como instante, né, ou temporaneidade, e o conceito de liberdade, tornou-se decisivo para pensar a historicidade da existência histórica e o fundamento de seu acontecer. E isto se deixa entrever fortemente na filosofia de Kierkegaard e na filosofia de Heidegger. Entendo que a filosofia estética de Evaldo Coutinho é de grande importância para a discussão do acontecer histórico como acontecer existencial estético, na medida em que procura pensar este conceito no horizonte da arte arquitetônica. Pronto, pessoal, isso era o que eu queria comunicar hoje na aula. Não sei se vocês teriam assim, alguma pergunta, algum comentário a fazer, ou alguma dúvida. O texto está disponível também no SIGA para vocês depois poderem ler com mais tranquilidade também, poder colocar alguma questão, mas, de toda maneira, se surgiu alguma questão, a partir do que eu apresentei. Necessidade de ler de novo. Eu vou ler outra vez. Beleza, Eurípides. Alessio queria falar, Alessio? Professor, eu gostaria sim, eu entrei um pouco depois, então eu não sei se você chegou a comentar algo sobre quando o Evaldo fala dos períodos históricos, por exemplo, do Barroco, etc., ele faz uma distinção entre intuição contida e intuição liberada. Eu não sei se você pode comentar alguma coisa assim, ou se você até já falou bem no início, que coloca, né, o gótico, o barroco, o romântico, por exemplo, enquanto períodos ali em que predominava a intuição liberada. Uhum. Eu não saberia falar sobre isso agora. Eu me recordo que o professor Ângelo Monteiro, num dos vídeos que, inclusive, eu socializei na turma, mas que foi, Alessio, eu acho que você deve conhecer também, um documentário feito, não esse da Composição do Vazio, né, mas um documentário mais recente, em que o professor Ângelo Monteiro traz à tona essa questão da intuição contida e intuição liberada no pensamento de Evaldo Coutinho. Mas eu confesso a você que, nesse instante, eu não teria a lembrança da distinção entre intuição contida e intuição liberada. Intuição liberada, né? Eu precisaria retomar isso. Eu me lembro que o professor Ângelo Monteiro trata disso. Eu não me recordo também se no próprio artigo que ele escreveu, existe um trabalho que ele escreveu sobre Evaldo Coutinho, dentro desse livro, Escolha e Sobrevivência, né? E, enfim, onde ele trata do pensamento de Evaldo Coutinho, mas eu também não me recordo se dentro desse texto ele traz à tona essa diferenciação. Eu me lembro que ele cita isso nesse documentário, né, onde ele lembra essa distinção. Eu não sei se você mesmo tem alguns elementos que pudesse trazer à tona a partir das suas próprias leituras, mas eu confesso que eu não teria como agora falar disso, porque eu não me recordo, em sentido estrito, como é que ele estabelece a diferença, né, entre esses dois momentos da intuição. Eu estou tentando ver aqui se acho no texto do próprio Ângelo, mas não estou vendo, não estou encontrando. Aqui, acho que é aqui. Vê aqui no texto do Ângelo Monteiro, ele se refere a isso da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu não me perco aqui. A matéria da arte depende fundamentalmente. Aqui eu estou lendo para o professor Ângelo, viu, Alessio? Que como eu disse a você, eu não saberia falar sobre isso, não, mas eu estou me socorrendo aqui com o professor Ângelo, né? Ângelo diz assim no texto dele: a matéria da arte depende fundamentalmente do poder da intuição
que a anima, quer seja contida, quer seja liberada. A liberada prestando-se melhor, como no barroco e no gótico, se ficarmos somente na arquitetura, para domar a acidentalidade do percurso artístico, por predispor o criador a uma exploração mais profunda das virtualidades de sua matéria. Daí Evaldo Coutinho insistir na coerência da intuição artística no sentido da organização dos valores envolvidos na matéria estética. Aí ele cita Evaldo dizendo: ordinariamente, os verdadeiros artistas, em número pequeno, se comparável à vala comum, ao mercado de ofertas que claramente se inferioriza em acidentalidade apenas habilidosa, lidam com a sua intuição de maneira a com ela impregnar, segundo os ditames de uma lógica íntima para cada obra, os valores da matéria que tem à sua disposição. Aí, Ângelo retoma dizendo: a intuição para esse pensador de um solipsismo sem exclusão, segundo suas próprias palavras, não pode ser contraditória em si mesma, por sua própria necessidade de revelar a ordem fisionômica na qual se inscreve o artista, pois é o criador a base de sua própria criação e não a realidade externa a ele. Pelo que o Ângelo traz aqui, me veio a lembrança de que eu interpretei essa questão da intuição liberada e contida no seguinte sentido. Quer dizer, na obra de arte que se configura em um estilo específico, os valores estéticos da intuição perpetrada pela obra estão expostos, né? Quer dizer, estão à disposição, né? Estão disponíveis à existência. Ao passo que existe também a possibilidade de uma intuição contida. Isso quer dizer uma intuição que não se manifesta, né? Não se torna disponível na sua conjuntura própria, né? Pode aparecer até como um mero acidente, mas ela não está, por assim dizer, disponível, né? Em toda a sua, enfim, constituição própria, né? Então, eu não sei se... Eu me lembro que foi nessa perspectiva que eu interpretei essa dimensão essa diferenciação entre intuição liberada e intuição contida, mas o ideal é realmente retomar o texto do Evaldo Coutinho e tentar pensar no interior do próprio texto dele essa diferença, né? E aí, de fato, eu preciso, então, voltar para poder oferecer uma resposta mais suficiente em relação a isso. Ok, obrigado. Então, é uma coisa muito interessante, né? Isso porque, por exemplo, entre os barrocos, por exemplo, entre os românticos, né? Muitas vezes, nesses períodos, há uma diversidade, né? No entanto, o Evaldo é meio taxativo ao dizer que o período tal predominantemente de intuição contida, ou predominantemente, então, são meandros da obra, né? Porque aí talvez caberia alguns contra-exemplos, de repente. Mas, enfim, é só uma questão que me veio ouvindo a sua exposição. Muito obrigado. De fato, sem dúvida, precisa verificar, né? Se ele de fato também atribui a um determinado período o caráter de ser liberado e a outro período o caráter de ser contido, né? Então, enfim, tem que pensar. Eu me recordo que ele quando falava, inclusive pessoalmente, assim, conversando conosco, nas poucas vezes que a gente teve a oportunidade de visitá-lo, eu me lembro que ele dizia que a concepção do espaço arquitetônico dele acaba se tornando fundamental porque ela serve para compreender e pensar tanto o espaço de uma obra de estilo, né, quer dizer, o espaço arquitetônico de uma época, inclusive de uma época em seu estilo, como de pensar a habitação na caverna, né? Então, quer dizer, num certo sentido, a compreensão do espaço da arquitetura e seu caráter temporâneo e histórico, ele se manifesta
sob certo aspecto, em qualquer período, né? Quer dizer, tanto para o Homem das Cavernas, quanto para, mesmo na civilização contemporânea, para aqueles que vivem nas taiperas de barro, né? Como é que a gente chama? As casas de taipa, como os que vivem nas mansões. Enfim, agora é isso. O problema é justamente entender com clareza o sentido da intuição contida e da intuição liberada, para ver se na intuição liberada emerge, por assim dizer, uma dimensão de significação e de sentido que se expõe efetivamente e perpassa aquele conjunto arquitetural de época, né? E faz época no sentido explícito, né, do termo. Por isso que, enfim, é um desafio, tem que pensar isso mesmo ainda, é uma boa pergunta para a gente analisar no detalhe, né? Se o gótico ou o barroco tiveram, portanto, uma característica específica em relação à intuição contida e à intuição liberada, enfim, tem que, então, ver isso aí, né? Dar uma estudada para ver. Professor, eu não consegui acesso, eu fui no Fuga agora, e na seção de tem os vídeos, eu cliquei, né, fui lá naquela tabela, cliquei, mas não consegui acesso aos vídeos. Não só o de Tiago, como também teve outras aulas. Eu vou tentar depois, porque pode ser problema no meu PC. Então, obrigado. Não é problema no seu PC, não. Não sei por que é isso, mas como o vídeo ele fica salvo no Drive, quer dizer, eu sei por quê, mas eu não queria que fosse assim. Porque eu queria que fosse o seguinte: quem faz parte do Google Sala de Aula devia poder ter acesso através do e-mail que está inscrito no Google Sala de Aula. Mas como o vídeo fica salvo no meu Drive, aí eu preciso toda vez autorizar o acesso. Então você clica lá e vem para mim um e-mail que você está pedindo acesso. Aí eu vou, autorizo o acesso, aí você vai ter acesso às aulas, tá certo? Então o procedimento é sempre esse mesmo. Você vai lá, clica, aí não tem acesso. Aí eu recebo um e-mail pedindo autorização. Eu autorizo, você depois acessa. Vai chegar um e-mail para você. Uma forma ou outra melhor seria se eu conseguisse, como eu estava fazendo no início, colocar tudo no Google Sala de Aula, mas eu acabei não conseguindo mais fazer isso, né? Se colocasse no Drive logo, aí facilitava. É porque fica uma burocracia daquelas, né? Assim... Não, tá no Drive, não tá no Google Sala de Aula. Eu já tentei colocar, mas não entra, já tentei várias vezes. Agora, melhor do que apesar de a aula do professor Tiago foi muito boa, mas assim, eu aconselharia também a ver o vídeo que eu disponibilizei no SIGA, acho que a semana passada já. É um documentário que foi realizado em março e maio de 1993. Ele é um documentário mais longo, e se chama... Não, acho que... Não me lembro agora o título. É sobre direção de Genésio Linhares, né? O título agora do documentário eu não estou lembrando. Mas é sobre Evaldo Coutinho, esse está aparecendo aí, né? Esse vídeo, eu creio, Eurípides, ele ajuda muito a ter uma noção clara, né, do conjunto da obra, dos conceitos fundamentais do pensamento dele. Então, vale muito a pena ver esse vídeo. E as aulas como uma espécie de complemento. Para além disso, eu vou também disponibilizar em PDF alguns textos, alguns livros de Evaldo, porque aí permite também que vocês leiam alguns capítulos, pelo menos, do livro, para quem tem um interesse mais profundo na obra, né? Certo. Eu acho que Evaldo Coutinho, Filósofo da Arte da Existência, o título do documentário. É isso mesmo, Alessio, é isso mesmo. Inclusive, eu coloquei no cigarro, assim, Evaldo Coutinho, Filósofo da Arte da Existência, que ele foi produzido com roteiro, direção e imagens de Genésio Linhares. E aí nele aparece, o professor Evaldo Coutinho fala tanto do espaço da arquitetura, como da imagem autônoma, como da ordem fisionômica, e cada um dos livros dele em que consiste, né? Além disso, há depoimentos do padre Daniel Lima, que foi professor, doutor em letras pela Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Ângelo Monteiro, que foi professor da Universidade Federal, professor de Estética e Filosofia da Arte da Universidade Federal de Pernambuco, né?
Inclusive, foi meu professor também. CTC abriu, professor. Esse está disponível no YouTube, eu consegui disponibilizá-lo no YouTube. O problema das aulas é porque, assim, as aulas, para poder disponibilizar no YouTube, tem que ser editadas, e a edição dá muito trabalho. Aí, por enquanto, eu estou só disponibilizando para vocês no Cigar. Vocês entram lá, eu autorizo e vocês veem, certo? Tá bom, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, então, para todos. Até a próxima terça-feira. E obrigado, Alessio, pela participação, viu? Foi ótimo. Vamos conversando. Vamos conversando. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau.